Olá, eu sou o professor Márcio e nesta aula vamos aprender sobre o funcionamento e características do dispositivo diferencial residual, que faz uma proteção complementar contra o choque elétrico, não substituindo o uso do aterramento da instalação. Iniciamos a aula aprendendo como o dispositivo diferencial residual, o DR, faz essa proteção. A figura representa qualquer carga elétrica passível de um defeito em que a parte energizada entre em contato com a parte desenergizada, que pode ser tocada por um usuário. Vemos a corrente que circula entre fonte e carga e que, em situações normais, sem defeitos, apresenta a mesma corrente que vem e que volta para a fonte, passando pela carga. Para que a instalação ofereça mais segurança na proteção contra os choques elétricos, além do aterramento das massas, que já vimos, acrescentamos nesse circuito o DR, que é ligado em série com as correntes envolvidas na alimentação dessa carga, apresentadas na figura como correntes 1 e 2, que são as correntes que vão e que voltam da carga, enquanto o circuito estiver funcionando normalmente. Essa situação é considerada normal pelo sensor do DR, mantendo seus contatos fechados, permitindo o funcionamento do circuito. A função do DR é detectar correntes de fuga pela terra ou pelo condutor de proteção, se esse existir, provocadas muitas vezes por falha na isolação, como essa acontecendo na carga, que irá provocar uma fuga. Com a falha, muda a configuração do circuito apresentado na figura. A corrente I1 passa a ser a corrente da carga existente somada à corrente de fuga que surgiu, enquanto que a corrente I2 continua sendo a corrente da carga. A diferença entre as correntes I1 e I2 será detectada pelo sensor, e caso a diferença ultrapasse o valor de referência desse DR, os contatos serão abertos imediatamente, interrompendo a alimentação da carga, evitando consequências indesejáveis ao usuário ou ao próprio equipamento e instalação. Assim, a função básica do DR é supervisionar as correntes que vão para a carga e que voltam dela para a fonte, caracterizando um defeito se houver diferença entre elas, o que provoca o desligamento do dispositivo. O dispositivo DR básico tem apenas essa função e é conhecido como interruptor DR ou IDR. São fabricados com 4 ou 2 polos e não têm a função de proteção contra a sobrecarga ou curto-circuito. O dispositivo DR também é encontrado integrado com um disjuntor termomagnético, possibilitando a proteção contra as correntes de fuga e também contra sobrecargas e curtos-circuitos. Esse equipamento integrado é conhecido como disjuntor DR, ou DDR, e é encontrado para circuitos monofásicos, bifásicos e trifásicos, dependendo do fabricante. Tanto os interruptores como os disjuntores DR, destinados às instalações prediais, têm a construção no mesmo formato que os disjuntores baseados na norma DIN, também conhecidos como mini-disjuntores. A especificação do DR leva em consideração algumas características dessa instalação e também do dispositivo. Começamos com a corrente que o dispositivo é capaz de interromper quando houver a falta no circuito. Definida como corrente nominal, o valor deve ser maior ou igual à corrente estimada para o circuito protegido pelo DR. Os interruptores DR utilizados nas instalações prediais e que seguem o formato dos mini-disjuntores são fabricados para correntes nominais de 25, 40, 63, 80, 100 e 125 amperes.
A corrente diferencial é o valor de corrente tomada como referência para determinar se o diferencial entre as correntes que vão e voltam da carga deve provocar o desligamento do circuito, abrindo então os contatos internos do DR. Nesse quesito, os DR são classificados de acordo com o tipo de proteção que se deseja. A utilização do DR para fazer a proteção de pessoas, detectando e interrompendo imediatamente uma corrente de fuga, que pode ser um choque elétrico, exige uma corrente diferencial pequena, dando ao dispositivo uma característica de alta sensibilidade. Os DRs de alta sensibilidade devem ter a corrente diferencial de no máximo 30 mA, que corresponde ao limite suportado pelo corpo humano sem consequências graves. O DR também pode ser utilizado para proteger somente a instalação contra correntes de fuga, evitando incêndios ou agravamentos do defeito, sendo que nesses casos a corrente diferencial especificada pode ser de 100, 300 ou 500 mA, concedendo ao DR uma característica de baixa sensibilidade. Também vamos nos atentar para a tensão de operação do DR, visto que a isolação interna entre partes vivas, bem como a isolação externa, são limitadas. Ainda em relação à tensão, a operação do contato do DR durante a abertura ficará sob uma diferença de potencial que não deve ser maior que a capacidade desse contato. Assim, deve-se especificar os valores de tensão de isolação e tensão de operação do dispositivo. Os interruptores DR atualmente disponíveis no mercado têm 2 ou 4 polos, sendo de 2 polos utilizados para circuitos monofásicos ou bifásicos. O DR tetrapolar pode ser utilizado para todas as configurações de fases e neutro. Funciona na proteção de circuitos monofásicos, bifásicos, com ou sem neutro, e também de circuitos trifásicos, com ou sem neutro. O DR pode ser utilizado na proteção de qualquer equipamento ou instalação, mas torna-se obrigatório, segundo a norma NBR 5410, nos circuitos que atendem aparelhos localizados em áreas molhadas, como os banheiros, cozinhas, copas, áreas de serviço e áreas externas. O DR pode ser instalado para atender a muitas configurações de cargas. Pode ser ligado individualmente aos circuitos, sendo esta a configuração ideal, pois o desligamento em caso de acidente elétrico será somente do circuito afetado. Também pode atender a um grupo de circuitos, por exemplo, destinar um DR para a proteção dos circuitos de tomadas que estão nas áreas molhadas. Nesta configuração, a falta elétrica em um ponto provoca a desativação de todos os circuitos no DR. A utilização de um dispositivo DR para toda a instalação também é possível, ficando instalado antes da distribuição de todos os circuitos. O mesmo inconveniente da interrupção dos setores não envolvidos com o problema elétrico vai existir, e com maior abrangência, já que toda a instalação ficará desativada. A instalação de um dispositivo DR para toda a instalação, ou mesmo para um grupo de cargas, apresenta outro problema a ser considerado. As correntes de fugas naturais dos elementos da instalação se somam, potencializando a sensibilidade desse DR e podendo dispará-lo sem que haja realmente um defeito. Tomando como premissa que as correntes que vão para a carga e retornam para a fonte pelos condutores do circuito vão ser comparadas pelo DR e, portanto, devem passar pelo DR, e ainda que uma eventual corrente de fuga para a terra não pode passar pelo DR, pois é essa corrente que indica a existência da falha na instalação, podemos criar algumas regras essenciais básicas para a ligação do DR. Vejamos. Todos os condutores ativos do circuito devem passar pelo DR. Isso quer dizer que um circuito monofásico terá a fase e o neutro monitorados pelo DR.
Um circuito bifásico terá as duas fases no DR, e se esse circuito for acompanhado do neutro, este também passa pelo DR. O circuito trifásico terá as três fases no DR, e se tiver neutro, este também é ligado ao DR. Note, no entanto, que o neutro que passa pelo DR não pode fazer a função de condutor PEN, aquela condição em que o neutro também é condutor de proteção. O condutor de proteção, seja no esquema de aterramento TT ou TN, não pode, em hipótese alguma, passar pelo DR. O condutor neutro, além de não poder ser condutor PEN, quando passa pelo DR, não pode ser aterrado após a passagem pelo DR. Nos casos em que o neutro que chega no DR tem a função de proteção e neutro, haverá a necessidade da separação dessas funções. A partir desse ponto, e após o DR, neutro é neutro, terra é terra. Fundamentado nessas regras, observemos alguns exemplos de ligação do DR. Começando com um circuito trifásico com neutro, onde o neutro chega como PEN. O condutor PEN tem as funções separadas e somente o neutro passa pelo DR. O próximo exemplo mostra uma ligação bifásica e com neutro utilizando o DR tetrapolar, ficando um dos polos fase sem utilização. Uma ligação monofásica pode ser protegida com um DR bipolar, e se o neutro chega como PEN, também terá as funções separadas, de maneira que somente o neutro passe pelo DR. Para circuitos bifásicos sem o neutro, as duas fases passam pelo DR bipolar e, existindo o condutor de proteção, este não é ligado ao DR, passando direto. Em todas as situações em que o neutro faz parte dos condutores ligados ao DR, este será ligado no polo próprio para ele. Também podemos observar nos exemplos apresentados que a limitação da corrente nominal dos DRs estão garantidas pelos disjuntores, cujas correntes de disparo garantem que os DRs não irão trabalhar acima das suas capacidades nominais. Vamos agora pôr em prática os conhecimentos adquiridos sobre o interruptor diferencial, iniciando pela especificação desse dispositivo de forma a atender à situação proposta no exercício. A alimentação do quadro onde será instalado o DR é bifásica com o neutro, tendo a tensão de fase 127 volts e de linha 220 volts. A corrente calculada para o quadro é de 48 amperes para cada fase. Com o DR, pretende-se proteger as pessoas dos choques elétricos. Com essas informações, vamos fazer a especificação do DR necessário atendendo aos quesitos informados. Como a maior diferença de potencial existente nessa situação é a tensão entre as fases, 220 volts, as tensões mínimas de isolação e de operação devem ser maiores ou iguais a essa. É comum os fabricantes usarem a tensão de isolação de 400 ou 500 volts e para a operação 400 volts, o que atende plenamente à necessidade deste caso. O DR deverá suportar tanto na condição de funcionamento constante como na interrupção, no mínimo o valor de corrente estimada para o circuito, neste caso 48 amperes. Acima desse valor, encontramos no mercado DR com capacidade nominal para 63 amperes, que será a nossa escolha para a corrente nominal. O DR que será utilizado deve monitorar as duas fases e mais o neutro do circuito alimentador, precisando de 3 polos no mínimo. O interruptor DR tripolar não é encontrado no mercado, assim, obrigatoriamente usamos o DR tetrapolar, que ficará com um polo sem uso. Resta ainda a necessidade de se definir a sensibilidade do DR. Saber se ele tem a função de proteção da instalação e patrimônio
ou se a função prioritária é a proteção contra choques elétricos. O pedido feito nesse exercício é a proteção contra o choque elétrico, ou seja, proteção às pessoas. Especificamos então um DR de alta sensibilidade, definindo a corrente diferencial para 10 mA ou 30 mA, que é o mais comum. Pronto, definimos o DR para a proteção de todos os circuitos do quadro de distribuição, atendendo às solicitações desse caso. Então, bons estudos e até a próxima.